A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira. Tenho notado que tem passado muitos irmãos no canal, têm assistido os vídeos e não têm feito comentários, não tem dado um like no canal. Nós queríamos saber a opinião dos irmãos que estão assistindo os nossos vídeos, porque os vídeos que postamos, ele tem uma finalidade, irmãos. A finalidade é colocar todos dentro das Escrituras Sagradas. Nossa finalidade não é causar confusão em cabeça de ninguém. Não, porque somos povo de Deus. E diz a palavra que aqueles que são da verdade, irmão, ouve a verdade, entendeu? Então, nossa finalidade aqui é unicamente para edificar. Uns têm um conceito como se eu coloquei esse canal aqui para causar guerra na cabeça da Irmandade. Não, irmão. Nossa finalidade é as Escrituras Sagradas, né? Nossa finalidade é trazer um conteúdo bíblico, porque a Bíblia que temos aqui na mão, ela foi deixada para nós. Aqui é a Constituição Divina. É através dela que nós vamos entrar no céu. Então, se nós não concordar com ela, como é que nós vamos nos identificar com a Igreja Apostólica? Eu estou vindo aqui, irmãos, fazer um vídeo hoje, porque eu recebi um vídeo de um irmão no canal de São Paulo, pela forma, ele parece que é do ministério, né? E ele postou dois vídeos sobre o batismo, né? Falando que nós recebemos a filiação de filho pelo batismo, né? E pelo jeito, já vi alguns vídeos deles, pelo jeito ele parece ser uma pessoa muito simples e também agradável pelo aspecto, né? Só que eu não estou aqui para falar nada contra a pessoa dele. Inclusive, nosso assunto aqui não é contra pessoas. Nosso assunto aqui diz respeito à Escritura Sagrada. Nós podemos amar os nossos irmãos, mas não significa amar que nós vamos concordar com tudo que ele fala. Não, irmão, porque nossa missão é a palavra de Deus. Aqui, ó, nossa missão. Então, nós temos uma missão aqui de não trazer confusão para a cabeça do povo, mas mostrar embasamento dentro da Sagrada Escritura. Então, ele fez 2 vídeos sobre o batismo e enfatizou demais a salvação pelo batismo. Só que nós não encontramos na Bíblia, inclusive ele não pôs os textos bíblicos que embasa os argumentos dele. Irmão, conheço muitos irmãos
muita congregação, muitos anciães, entendeu? Muitos irmãos que têm a porção, que têm o dom de pregar a palavra, mas ultimamente tem deixado muito a desejar, né? Porque não é dizer que eu não creio na revelação. Eu creio na revelação. Só que a revelação suprema está aqui. Toda outra revelação que vier tem que estar aqui debaixo. Tem que estar aqui debaixo. Porque ninguém deste século tem uma revelação superior a que Deus deu para os apóstolos ou para os profetas. Por isso que nós temos uma Bíblia aqui. Um canon que foi cerrado, fechado e foi deixado para nós como a palavra de Deus. Toda outra revelação tem que vir debaixo dessa. Não tem como eu pôr os meus argumentos e colocar como palavra de Deus. Vi muito em culto, enfatizando, tem até irmão que enfatiza. Irmão, Deus me revelou a palavra, não sei nem onde está escrito. Para muito, irmãos, para muito, isso é uma virtude, é uma honra. Mas, irmão, na palavra de Deus é desleixo espiritual. Porque o ministro da palavra, ele tem que estar em contato aqui, ó, com a escritura sagrada. Agora, como é que Deus me revela uma palavra e eu não sei nem onde está escrito? Não, mas vamos abordar aqui. Inclusive, ele abordou sobre o batismo de Cristo, assemelhando o batismo de Cristo, né, ao batismo que batizamos. Tem uns aspectos ali, irmãos, que não podemos assemelhar. Irmãos, a Escritura Sagrada, ela é um livro aqui, ó. Ela tem o seu contexto histórico, linguístico e o seu contexto teológico. Quando se fala de teologia, há no meio da Irmandade uma discriminação por não entender o que significa teologia. Toda palavra que nós ouvimos na igreja, o que é? É uma palavra teológica. O que significa teologia? Deus vem de Deus. Logia vem do ensino de Deus. Toda pregação que vem nos ensinando sobre Deus é uma pregação teológica. Agora existem as teologias liberais, que são teologias denominacionais, que são para defender, né, o que a instituição crê, né? E tem a teologia neutra, que é uma teologia não denominacional, que ensina apenas a Escritura Sagrada. E não tem como nós fazer da Bíblia só um livro de revelação. Não, irmão. Aqui tem contexto histórico, tem contexto linguístico, e que necessitamos o quê? Necessitamos estudar. Estudar, irmão. Senhor Jesus não tem nenhum lugar da Bíblia que ele mandou nós ler a Bíblia. Ele mandou examinar. Examinar no dicionário é a mesma coisa de estudar, de pesquisar, de analisar, de fazer um estudo profundo. Ele mandou nós examinar. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e elas
ter bebido esse fruto. E ele falou também, vós errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, irmãos, o batismo, ele não nos filia a Filho de Deus. João, capítulo 3, verso 6. Senhor Jesus explicou como é que se dá esse novo nascimento. Senhor Jesus falou para Nicodemos, o vento assopra onde quer, ouve sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo é livre, é independente na hora de fazer a pessoa nascer de novo, não tem uma ação humana na hora do novo nascimento. É o próprio Cristo que falou para Nicodemos, porque Nicodemos estava dentro do padrão judaico, né? Dentro daquele padrão judaico, ele só andava dentro daquela forma. Então, o próprio Cristo falou com ele que a obra da salvação é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Ela não é uma obra que vem por meio da instituição. Então ele falou que o Espírito Santo é livre, é independente. Então como é que dá essa filiação? Nós temos que ir para a Bíblia, irmão. Temos que ir para a Bíblia. Vamos ler João capítulo 1, verso 12. Abra aí a Escritura Sagrada. Vamos ver como é que é realizado essa filiação. Vamos explicar sobre o batismo. O batismo é importante? Claro que é. Mas o batismo está em outro aspecto. Vamos entender primeiro aqui. João, capítulo 1, verso 12. Leia aí na sua Bíblia. Porque, vamos ver aqui. Aqui, ó. Mas todos quantos os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quem é que nasce? Como é que nasce? Como é que essa filiação acontece? É pela fé nos que creem no seu nome. Quando nós cremos, e como é que isso dá? Vamos ler aqui. Romanos, capítulo 10, verso 17. Esse novo nascimento, ele começa na palavra, não é no batismo. Esse vídeo desse irmão que chegou para nós, aqui, ele vem contradizendo, aqui um pouco, ele vem contradizendo até a confissão de fé da congregação. Mas, vou ler mais esse daqui, Romanos, capítulo 10, verso 17. 10, verso 17. Vamos ver como é que se dá. Como é que se dá essa filiação? Do 14, vamos, 10, Romano 10 do 14. Romano 10, do 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? O que invocar. Como, pois, invocarão aquele que não creram?
E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não fores enviado? Como está escrito: conformou os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisa boa. Mas nem todos obedecem o Evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, irmão, a obra da filiação se dá na pregação da palavra. A pessoa ouve a palavra, né? A pessoa ouve a palavra, aí a palavra gera fé no coração da pessoa. A fé faz uma conexão com o sacrifício de Cristo. Então, a pessoa, a hora que ele crê, ele é imergido no sacrifício de Cristo. Aí o que acontece? Ele nasce da água, que é a palavra, e do Espírito Santo. Entendeu? Aí depois, aí vem o batismo. Porque o nascimento espiritual, ninguém sabe a hora que a pessoa nasce. Ninguém pode determinar. A pessoa nasceu no batismo. Não, irmão. É uma coisa que acontece fora da nossa ótica. Uma vez aconteceu do Senhor fazer ele nascer do Espírito. Ele está em casa. Às vezes ele está na rua, às vezes ele está no trabalho. Não tem um tempo determinado desse nascimento. Esse nascimento acontece pela fé. Agora, o Senhor Jesus, o batismo é mandamento do Senhor. É uma ordenação de Cristo. Para quê? Você batiza. O batismo é o símbolo daquilo que já aconteceu pela fé. Então você vai dar um testemunho quando você batiza. Quando você vai batizar, você já está falando que você é filho de Deus, já. E o batismo vai ser apenas um testemunho público perante a Irmandade que você nasceu do Espírito, que você já creu. Quando você vai batizar, o seu novo nascimento já aconteceu, porque ele foi feito pela fé. Então, o seu emergir na água e o seu sair dela é o símbolo do seu sepultamento, que foi feito no sacrifício de Cristo. Igual lá está em Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 5. É no novo nascimento, que é imergido no sacrifício de Cristo, que o homem velho é crucificado. Então, irmãos, deixa eu falar para os irmãos aqui, agora. No nosso cenário, aqui ó, apresentar aqui ó, nosso cenário, aqui, o Inário 5, né? Vou ler aqui a confissão da congregação, a confissão de fé. Os irmãos veem que o que esse irmão falou que a filiação é pelo batismo, ele está indo contra a confissão de fé da própria igreja. Vamos ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, ó. Aqui, pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Olha aqui, ó. Nós cremos
que o novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justificação e redenção. Aqui, expuseram aqui, ó. Romanos 3, 24 e 25, Coríntios 1 e 30, 2 Coríntios 5 e 17. Então, aqui não está falando de batismo, irmão. Aqui está falando que a regeneração se recebe unicamente pela fé. Não tem batismo aqui. Entendeu? Então, agora vamos ver o Senhor Jesus, o que foi que o próprio Cristo nos ensinou. Aqui, ó. Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem, ó. Quem crê, veja, fé, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui, irmão, o elemento da salvação não é o batismo. O batismo apenas acompanha a obra da salvação. Entendeu? Agora vamos ver outro texto que o Senhor Jesus enfatiza a salvação sem o batismo. Vamos ver aqui. João, Evangelho de João. Pegue a sua Bíblia e leia, irmão. Nós não podemos crer o que alguém fala sem provar na Bíblia. João 3, 18. Ó. Quem crê nele, ó, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui não tem batismo. Aqui tem os dois termos. Quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. As duas expressões que tem em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, está aqui escrito, sem o batismo. Olha, quem crê nele não é condenado, fé. Mas quem não crê já está condenado. Aqui não tem batismo no meio. Olha, vamos ver outro. João 3 e 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui também tem os dois termos de fé que tem em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. E aqui tem os dois termos de fé e não tem o batismo. E aqui fala quem crê não será condenado. Quem não crê será condenado. Agora, irmãos, vamos ver o que aconteceu no batismo de Jesus. Agora vamos ver o que aconteceu no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os termos que está lá escrito e a manifestação extraordinária que aconteceu, não aconteceu em nenhum lugar na história, na vida de um ser humano que foi batizado. Vamos entender aqui. Qual o significado do batismo de Jesus? Eu fiz algum
rascunho aqui, né? Para mim não esquecer, é só para passar por irmão. Ao nós lermos sobre o batismo de Jesus na Bíblia, muita gente faz a seguinte pergunta: por que Jesus precisou ser batizado? Essa pergunta surge pelo fato de a Bíblia afirmar claramente que o batismo realizado por João era de arrependimento e simbolizava a lavagem do pecado. Como Jesus não tinha pecado, algumas pessoas não entendem a necessidade dele ter sido batizado. Em primeiro lugar, o batismo de Jesus marcou o início do seu ministério público como Messias. Naquela ocasião, ele foi apresentado como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, verso 29. E a partir dali, todo o seu ministério, que culminou na cruz, se desenvolveu. De fato, Jesus não possuía nenhum pecado. João, capítulo 8, verso 46. 2 Coríntios 5 e 21. Hebreus 4 e 15. Realmente, ele não precisava de um batismo de arrependimento, já que não tinha do que se arrepender. No entanto, ele tomou sobre si todo o pecado do seu povo e de forma vicária carregou seu castigo. Isaías 53, 5 e 12, Mateus 20, verso 28, 2 Coríntios 5 e 21, Gálatas 3 e 13. Isso significa, se por um lado ele não tinha pecado, por outro lado ele tinha o nosso pecado, que ele foi imputado na cruz. Então, se o batismo de Jesus indicou a tomada pública de sua obra messiânica, foi ali também que ele começou a tomar oficialmente, publicamente, o lugar do pecador. Segundo lugar, o batismo de Jesus serviu também para validar o próprio ministério de João Batista. João Batista foi aquele de quem os profetas do Antigo Testamento falaram, o qual seria enviado por Deus para ser o precursor do Messias. Então, ao ser batizado por João, Jesus confirmou a autoridade e legitimidade do ministério, de João, apontando também para o cumprimento das Escrituras. É possível que tudo isto estivesse envolvendo a resposta dada por Jesus a João, quando ele não queria administrar o batismo, e assim nos convém cumprir toda a justiça. A importância do batismo de Jesus. Duas verdades fundamentais sobre a pessoa de Jesus foram reveladas em seu batismo. A primeira verdade diz respeito à sua plena humanidade no batismo de Jesus. O Espírito Santo desceu e pousou sobre ele. Isto significa a capacitação que Jesus recebeu para executar a obra redentora que lhe fora confiado. Claro que sua natureza divina não poderia ser capacitada e fortalecida. Então, o foco aqui, obviamente, foi a natureza humana de Jesus. Segunda verdade, diz respeito à plena divindade de Jesus. Se ele é plenamente homem e teve sua natureza humana capacitada pelo poder do Espírito Santo, ao mesmo tempo ele também é plenamente Deus. Na ocasião do batismo de Jesus, sua natureza foi claramente testificada pelo Pai, aquele que foi batizado no Jordão e sobre quem repousou o Espírito Santo, é também filho amado do Pai. Os três participam da mesma essência divina e são um só Deus eterno. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Nesse mesmo sentido, tudo o que acontece no batismo de Jesus revela que a salvação é obra de Deus Trino. Ali o Filho estava em plena execução do plano concebido pelo Pai e sendo fortalecido pelo Espírito Santo para tal tarefa. Daí vem a maravilhosa expressão da aprovação divina. Tu és
meu amado filho, a quem tenho prazer. Então, irmão, entendeu? As expressões do batismo de Jesus não pode ser colocado em pé de igualdade no batismo que batizamos, porque ali está enfatizando o Espírito Santo desceu em Cristo. Por quê? Porque manifestando na sua humanidade, né? Porque Cristo, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre os homens. Então, a sua humanidade que necessitava de revestimento. Por quê? A humanidade humana. Então, por isso que o Espírito Santo desceu sobre ele. Segundo, tu és o meu filho amado. Quando a palavra de Deus fala, filho de Deus, no grego, significa igual a Deus, da mesma essência que Deus. É como está em João capítulo 5 e 18, quando Cristo falou que era filho de Deus, os fariseus falou que ele estava blasfemando, que ele estava se fazendo igual a Deus. Por quê? Porque naquele aspecto que Cristo falou, filho de Deus, no singular, ali, quem falava naquele aspecto estava se fazendo semelhante a Deus. Então, irmãos, são esse o aspecto do batismo de Jesus. Não pode ser colocado no nosso aspecto, porque ali enfatiza a obra redentora de Cristo, assumindo a forma humana e Cristo sendo Deus. Então, Cristo não foi filiado a Deus pelo batismo. Não, irmão, porque esta expressão, Filho de Deus, eternamente gerado, isso não trata de uma expressão temporal. Isso é atemporal. E significa que sempre ele foi Filho de Deus. Então ali não se trata de filiação. Apenas se trata ele sendo revelado ao mundo pela a voz do Pai. Este é meu filho amado. Quer dizer, foi descortinado para todos que estavam ali. Quer dizer, quando Cristo, Deus fala, este é meu filho amado, em que tem prazer, ele estava identificando ele como filho de Deus e como Deus que estava descendo à terra para salvar o mundo. Então, a filiação dele não pode se comparar com a nossa, porque ele é filho de Deus em natureza. Nós somos filhos de Deus por adoção. Há duas palavras distintas aí, que os irmãos na congregação, principalmente os que estão na frente da obra, né, nos cultos, têm que entender. Nós somos filhos por adoção. Cristo é por essência, por natureza. Ele não é um filho de Deus igual a nós. Como o irmão enfatizou, a filiação de Cristo como se fosse a nossa filiação. Por isso, irmão, temos que conhecer a Bíblia, as expressões. Muitos não dão valor ao ensino da Escritura. E aí, continuam errando no meio do povo. Porque muitos querem colocar a interpretação, o que eles acham, o achismo dele, como palavra de Deus. E aí o que vai acontecer? Vai violar, irmão, os pensamentos dos autores
dos escritores bíblicos. É necessário o pregador conhecer a Bíblia, sua parte linguística, porque ela não foi escrita, primeiramente, no nosso idioma. Tem muito significado. Se você não buscar na língua original, você não vai saber o significado, né? O significado lá no hebraico, no aramaico, no grego. Aí você vai pegar a ideia portuguesa e vai transmitir para o povo. E muitas vezes a expressão ali está errado, porque os tradutores, muito texto, eles fizeram acomodação para dar um sentido das palavras. Por isso que a maioria dos teólogos, eles estudam os termos original. Para quê, irmão? Para não falar coisa errada na frente do povo. Entendeu? Então, como na congregação é desprezado este ensino, e aí muitos pregam o que quer pregar. Muitas pregações, se você for fazer uma análise bíblica, você vai ver que contradiz a Escritura Sagrada. Então muitos me têm como o quê, irmão? Como um crítico. Entendeu? Como um crítico, porque queremos que o povo entenda o que está aqui. Esse canal, ele foi aberto nesse sentido, irmão. Agora, são todos meus irmãos em Cristo, desde o ministério até a Irmandade. Nós podemos amar nossos irmãos, mas nós não podemos concordar com o que não confere com a Bíblia. Outra coisa, o ladrão da cruz. Muitos falam que ele não foi batizado. Eu falo que ele foi. Em quê? No batismo que Paulo falou em Romanos. Os que crêem no sacrifício de Cristo foi sepultado nele. Então, irmão, o capítulo 6 de Romanos fala do verdadeiro batismo. O batismo da água, ele simboliza o batismo verdadeiro que aconteceu quando crê. O ladrão diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê, irmão? Porque ele creu. Ele foi sepultado no batismo de Cristo. Então a salvação é pela fé. Não é propriamente que somos salvos pela fé, mas através da fé. A fé é a causa instrumental que nos faz apropriar do sacrifício de Cristo. Então, irmãos, o batismo não nos filia como filho de Deus a Deus. O batismo é apenas um símbolo da filiação que já aconteceu quando você creu pela palavra. A palavra colocou fé no seu coração, a fé te levou do sacrifício de Cristo, você creu, nasceu da água do Espírito, foi batizado como um testemunho para falar que você nasceu de novo a hora que você crê. Você só batiza depois que nasce de novo. É isso a enfatização do batismo. Agora, se a pessoa crê e não for batizado, se a pessoa crê e não quiser ser batizado, é porque ele não creu. Então a fé vem primeiro. Não é o batismo que salva é por meio da fé. O batismo apenas acompanha a obra da salvação. É este vídeo aqui
que senti para esclarecer para toda a nossa querida irmã. Fique com Deus, meus caros irmãos em Cristo Jesus. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos, dar um like, fazer o seu comentário, ativar as notificações para receber nossos vídeos de primeira mão. Um sábado abençoado para todos os nossos queridos irmãos.